Tô aqui tomando meu chimarrão aqui e tô lendo a Bíblia também. Eu tava vendo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, diz a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Tá na Bíblia. E eu até tentei gravar um videozinho ontem, não consegui, seu torto. Mas Atos capítulo 15 que eu tô lendo aqui. Então diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Tendo tido Paulo e Barnabé uma pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos. Bom, então aqui a gente vê aqui que eu vou ler mais alguns versículos, né? Vou ler o versículo 11 agora, então, diz assim: mas cremos sermos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. No versículo 28 do capítulo 15 de Atos, no versículo 28 e 29, diz assim: na verdade pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não vos impor mais algum encargo, senão que essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, bem quais coisas fazei, bem vos guardai, bem vos vá. Está na Bíblia isso, Atos 15. Bom, então, eu estava pensando aqui que como é estranho a gente ver, parece que tem dois deuses diferentes, né? Você vê que a própria Bíblia, os apóstolos, quando o Paulo começou a pregar, eles diziam que tinham que circuncidar, era o judaísmo, né? E aí Paulo e Barnabé fizeram uma reunião em Jerusalém com os apóstolos, e os apóstolos disseram que não. O que eles tinham que seguir era apenas coisa para ser bem a eles e ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, então não cobrar mais dos gentios a não ser essas coisas, que se abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Só que hoje, né, gente, como eles estão cobrando as coisas das pessoas, então parece que eles servem a dois deuses diferentes. Então eu até vou comentar um pouquinho aqui com vocês aqui, a respeito disso, né, das coisas como tem andado. Se nós vimos, por exemplo, ali que Paulo está falando em Atos dos Apóstolos, vou deixar a Bíblia aqui de lado um pouco. Então que a gente só está conversando aqui, né, pessoal? Então sobre esse assunto que diz assim, sobre o que foi imposto aos gentios, né? O que foi pedido aos gentios, porque hoje se pede que os gentios têm que fazer um monte de coisa. Hoje os gentios têm que tomar a ceia, que eles falam, o gentio tem que hoje dar o dízimo, o gentio tem que fazer um monte de coisa que na verdade não são atos judaizantes, não tem nada a ver com nós gentios. Então eu fico perguntando, será que servimos o mesmo Deus? Será que as coisas para nós é o mesmo Deus que nós servimos? Então, porque o pessoal diz que a igreja hoje é um prédio, se não ir naquele prédio, não vai te salvar, né? Então, será que a igreja hoje é a mesma do passado, né? Que se tu não ir hoje na igreja, tu não salva. Mas a Bíblia diz que a igreja seguia o apóstolo Paulo. Igreja, então, lá no versículo 13, Atos 15, diz que a igreja seguia o apóstolo Paulo. E até depois, logo à frente, diz que eles congregavam, se uniram, se juntavam juntos, né? Então o sentido de igreja bíblico é pessoas, conforme Atos 15, 13, ele podia até citar mais os versículos, mas eles dizem que igrejas não, que igreja é o prédio, se não é naquele prédio lá, tu não vai ser salvo. Você entende aonde eu quero chegar? Então, igrejas são pessoas, né? E a igreja acompanhava eles, então, né? E quando chegaram a Jerusalém, a igreja acompanhava eles em Jerusalém. A igreja acompanhava, porque a igreja caminha, a igreja são pessoas, são gente. Então,
o Deus da Bíblia eu sou, como diz lá no, quando Moisés perguntou, né? Ele disse assim, Moisés, diz ao faraó que eu sou e acabou, né? Então, quando nós vimos lá em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, hoje parece que as pessoas não entendem, porque o Deus dessa época, dessa igreja de hoje que eles chamam, ele habita em templos feitos por mãos de homens. Já a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então tem toda uma questão que já é outro Deus, né? Porque se a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, e as pessoas dizem que se tu não ir numa determinada igreja dessa você não está salvo, não é isso que eles dizem, se amedrontam, né? Então são deuses diferentes aí, gente, tá? Porque segundo esse pessoal aí, a salvação está ligada em você participar de um templo, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Deus dessas pessoas, elas necessitam do teu dinheiro, necessitam de um monte de coisa. Mas em Atos Apóstolos capítulo 17, versículo 25, diz assim, Deus não necessita de nada, pois Ele é o dono de tudo e é Ele que supre todas as coisas, que dá todas as coisas para você. E agora, como é que fica, né? São dois deuses diferentes. Um é o da Bíblia e outro é o que eles estão seguindo por aí. Estão sendo enganados, o mundo está sendo enganado com um falso Deus e nem percebe. Então, na teologia do engano, então eu estava mostrando aqui o que é que está escrito que eu estou falando e o que é que estão seguindo. Por que isso? Porque até a vinda até a morte de Jerusalém era a velha aliança. Então as pessoas seguiam a velha aliança, né? Havia o templo em Jerusalém. Então as pessoas iam para o templo ali em Jerusalém, mas depois que Jesus morreu, veio Tito e destruiu o templo de Jerusalém. Ficou pedra sobre pedra. E aí então, a partir dali o templo passou a ser nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Como está escrito em 1 Coríntios ali, você pode ler no capítulo 6 de 1 Coríntios, que nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, essa história de substituir nós por um prédio, já começa aí o primeiro engano, o primeiro erro. Então são deuses diferentes, o Deus da Bíblia diz uma coisa, o Deus que estão seguindo por aí diz outra coisa. As pessoas costumam fazer campanha para adquirir bens materiais, enfim, certa coisa, né? Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus não necessita de nada. Eles pedem dinheiro toda hora para fazer a obra de Deus. Toda hora estão pedindo, mas a Bíblia diz que Deus não necessita de nada. Ele é o provedor. Então, toda vez que alguém pede, um pastor ou um padre pede dinheiro para fazer a obra de Deus, ele está mentindo. Outra coisa que eu vi num grupo aí social que dizia assim, que quem não dá o dízimo é satanista. Gente, o dízimo é mais fácil quem pegar o dízimo ser satanista do que quem dá, do que quem não dá. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dízimo era para os levitas, que cuidavam o templo em Jerusalém. Mas o templo em Jerusalém já foi destruído, não existe mais. Hoje só ficou o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Tá? O que acontece? Então, o dízimo ele era para os hebreus e era da lei. Hebreus 7,5. Era para os levitas, era da lei. Mas a lei não acabou com Moisés, a lei de Moisés não acabou com Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Hebreus, capítulo 7, versículo 5, diz que é da lei. A Marília diz, não, mas a lei não acabou, não é isso? Porque tem o pessoal que defende a Torá aí, por exemplo, e outros que dizem que a lei não acabou. Mas para nós cristãos a lei acabou. Porque se a lei não acabou para você, você não pode dizer que é da graça, você é da lei. Então você segue Moisés, não a Cristo. Essa é a grande diferença. Então eu vi no grupo que dizia assim, que quem não dá o dízimo é satanista. Gente, o dízimo não é nem cristão. O dízimo ele é da lei de Moisés. O dízimo não é cristão porque ele é para os hebreus. Ele era na verdade para uma tribo chamada tribo de Levi. Se você não é levita e você pega o dízimo, você é um ladrão. Biblicamente, eu estou provando biblicamente. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Podia citar outras passagens aqui mais, né? Então, porque eu sou o templo do Espírito Santo e o dízimo é para manter o templo, então o dízimo é para manter eu, né? Porque 1 Coríntios capítulo 3, ali, capítulo 6, fala que o templo do Espírito Santo sou eu. E se eu sou o templo do Espírito Santo,
Então, seria o dízimo para me manter eu, e depois não é só um dízimo que tem 3 tipos de dízimo, né? Então, nós temos, quando estudamos dízimo, vemos isso. E outra grande mentira que estão pregando por aí é que pedem dinheiro para fazer a obra de Deus, mas não te explica o que é a obra de Deus. Então, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28, Jesus atravessou o lago, ele atravessou lá para o outro lado. E o povo, percebendo que ele não estava mais ali, atravessou o lago também. Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês não vêm aqui pela palavra de Deus, vocês vêm aqui pela comida, pela bebida, vocês vêm aqui para encher o estômago. Né? Jesus começa a falar com eles: vocês não vêm pela obra de Deus. Né? João 6, 28. Aí o povo pergunta ali a Jesus, né? O que faremos nós para executarmos as obras de Deus? O povo pergunta para Jesus. Aí Jesus responde no versículo 29, diz assim: Jesus disse: a obra de Deus é esta, que criais no Filho dele. É o próprio Jesus Cristo que está respondendo que a obra de Deus é esta, que criais no Filho dele. Então, quando a pessoa ela começa a pedir dinheiro para a obra de Deus, cuidado, porque se a obra de Deus é crer no Filho de Deus, se a obra de Deus é essa, então a obra de Deus não é lavar carro, a obra de Deus não é fazer o que eles chamam de prédio aí, que chamam, depois bota o nome de igreja, até porque isso passou a surgir, primeiro no ano 325 surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Depois dela as outras surgiram, foram saindo dela e surgiu as outras, a Batista, a Assembleia, a Assembleia é de 1800 e pouco lá nos Estados Unidos, e aqui passou em 1960, 59, 70, se não me engano, a Deus e Amor, os luteranos em 1500 surgiram, cara, tudo isso aí, uma foi surgindo da outra. Então quando a pessoa diz assim, tu tá desviado, mas tu tá desviado de quê? Uma vez que os evangélicos estão desviados dos católicos, os católicos estão desviados do judaísmo, vocês entendem onde eu quero chegar? Então a obra de Deus é essa, é crer no Filho de Deus, não é lavar carro de pastor, que você dá o dinheiro para essas igrejas, o pastor fica rico e você continua na mesma, né, pobre. E essa história de dizer que quem não dá o dízimo também é satanista, cara, isso aí é coisa de satanista mesmo. Não tem amparo bíblico para isso, até porque a Bíblia diz que o dízimo não é nem cristão. Tu não vê um apóstolo pedindo dízimo, tu não vê Jesus pedindo dízimo, não viu Paulo pedindo dízimo. O que tu viu? Tu viu só os pastores. E eles começaram a pedir o dízimo a partir do Concílio de Michael, quando a Igreja Católica precisou do dinheiro para fazer a Basílica de São Pedro, lá para São Pedro, lá. Eles começaram a cobrar o dízimo. Daí surgiu até o luteranismo. E quando chegou na Alemanha, Lutero se revoltou e o Lutero criou o luteranismo. Até ali, eles estavam explorando o mundo todo e estava bom. Quando exploraram a Alemanha, que daí o Lutero era um advogado, o Lutero se revoltou e ficou contra. Então o dízimo, na verdade, não é bíblico, gente. Ele está na Bíblia, mas era para os judeus. Ele não é cristão. Jesus não defendeu, os apóstolos não defenderam, nem mandaram pedir o dízimo. Os apóstolos pediram a oferta. E o próprio Judas andava com Jesus, ele tinha caixinha de oferta, né? Porque o dízimo era para o templo, e o templo terminou. Hoje o templo do Espírito Santo somos nós. É eu, é você, né? Então a gente precisa entender sobre isso, né? Porque, porque as pessoas falam tantas coisas, né? Então a igreja hoje somos nós, né? A igreja hoje, o templo hoje somos nós. A igreja é o próprio Cristo, entende? O próprio Cristo é a igreja. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É isso que Pedro diz. Eu quero, que Jesus disse, eu quero conversar uma coisa com vocês aqui sobre o que Paulo nos ensina, né? Então, depois, com a vinda de Jesus, Jesus veio para os hebreus. Ele veio para os hebreus. Jesus não veio para os gentios, como muita gente prega. Jesus, a aliança que Deus fez foi com os hebreus. Então, até a morte de Jesus era lei. Então, todo o período dos evangelhos ali, Jesus pregando, era lei. Por isso que Jesus, em Mateus 23, ele defende o dízimo do cominho, do coentro, né? Não do dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro, tá? O dízimo, esse negócio de dízimo de Jacó que estão inventando por aí, e o dízimo de Abraão, então o dízimo de Abraão era despojo de guerra, tá? Então naquela época era uma tradição, quando tu passava por outro país
e tu ocupava a terra de outro país. É como se fosse o Brasil aqui lutasse com o Chile e tivesse que passar para a Argentina. Quando o Brasil passasse para a Argentina, ele tem que ter 10% de tudo que ele roubou lá do outro país, que ele matou os chilenos. Só um exemplo, né? O Brasil, graças a Deus, vive muito bem com a Argentina e com o Chile. Mas um exemplo para o pessoal entender. Se o Brasil fizesse a guerra com o Chile, ele ia passar pela Argentina. Depois, se ele vencesse a guerra, ele ia ter que dar 10% para passar, né, pela Argentina, para aquele rei da Argentina. Essa é o dízimo de Abraão. Na verdade, é despojo de guerra, onde ele roubou todos os mantimentos, os lá pegou, né? O armamento, ouro, prata, os bens, roupa, tecido, e deu para Melquisedeque quando passava. Isso era um costume na época, segundo os historiadores, o pessoal formado em teologia. O dízimo de Jacó, se tu vai ver ali, Jacó andava sozinho. É tipo um pacto que ele fez com Deus, né? Eu vou te dar 10%, podia ser 20%, 30%. Não tem nada a ver com o dízimo imposto por Moisés na lei, que era para cuidar da tribo de Levita, dos levitas, para cuidar, né, o templo da época. Então eu quero comentar com vocês aqui que a lei terminou com a vinda de Cristo, né? Romanos 10:4, Evangelho de João 1:17. Então terminou. Aí, então, e ali termina o período e começa o que com a morte de Jesus? O período da graça, né? Então, o período da graça, eu passei a ser o templo de Deus, porque o templo de Jerusalém destruiu. Jesus fala com a samaritana no poço e diz assim: chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e esses o Pai o procura, né? Então, se tu ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que eu sou o templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele habita em mim, conforme eu falei para você lá em Atos 17. Então, eu sou a casa de Deus, Hebreus 3, 6, né? Quando a pessoa diz assim, vão para a casa de Deus, mas como você vai para a casa de Deus se você é a casa de Deus? Se você é a morada de Deus, a Bíblia quem diz. Então, uma coisa é o que a Bíblia diz e outra coisa é o que estão pregando por aí. Então, eles nunca vão dizer isso que eu estou falando para você aí, mas eu estou citando a Bíblia para você entender. Em Marcos 16, capítulo 16, 14, 15, 16, diz assim, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora eu pergunto para vocês, esse ide foi para os gentios ou foi para os apóstolos? Para quem foi esse ide? Então eles estavam reunidos em Jerusalém e estavam todos com medo. Aí Jesus, já ressuscitado, aparece aos 11 apóstolos, né? E diz que já tinha sido cumprido. E a morte, a ressurreição dele, Jesus começa a falar com eles e diz assim, agora vocês vão para todo Israel e pregam, porque Israel era composto por 12 tribos de Israel, né? Então, agora vocês vão e pregam. Cada tribo era uma nação. Eles são de Asser, Benjamim, vocês entendem? E vão agora pregar no mundo todo. Aí vocês saem agora pregar. Esse foi o id de Jesus, entendeu? Para os 11 apóstolos, nunca foi para os gentios. Esse id missionário, tem uma missão missionária. Eu tenho o id de Jesus. Você nem sabe, que o id de Jesus foi para os 11, Jesus falou para os 11 apóstolos. O id foi para os 11 apóstolos, não foi para você. Jesus não veio para os gentios. Jesus não fez uma aliança para os gentios como muitos pensam que Jesus fez. Jesus nunca fez, não tem apoio bíblico para isso. Você pode ler lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, você vai ver a nova aliança. Você vai ler no livro de Hebreus sobre a nova aliança, o Novo Testamento. Então, quando esse id, na verdade, era para os apóstolos. Você pode ler lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 15 de Marcos, ali, né? Do Evangelho de Marcos. E quando Jesus quis pregar aos gentios, ele levantou Paulo. Então Paulo ia perseguindo os gentios e Jesus apareceu no caminho de Damasco para Paulo como uma forte luz, né, e cegou os olhos de Paulo. Vocês conhecem a história. Então Jesus levantou Paulo para pregar a todo o restante do mundo da época, o que havia na época de mundo. Paulo então foi e pregou. Então, se os apóstolos pregaram para Israel, para todas as nações de Israel, que seria os estados, Paulo pregou para o mundo todo. E esse evangelho já se cumpriu. Aonde que diz que todo esse evangelho já foi pregado a todo mundo? Colossenses, capítulo número 1, versículo 23. Você vai ver lá que esse evangelho foi pregado a todas as nações debaixo do céu. Esse se refere àquela época. Isso é hermenêutica.
para vocês entenderem. Isso é hermenêutica, gente, é pesquisar para quem era, como foi, já foi pregado isso aí, já foi. Hoje esse id missionário, na verdade, gente, não é bíblico esse id missionário. Eu sei que muitos vão ficar bravos comigo por eu estar falando isso aqui, mas se você analisar o texto, esse id aí, é tua obrigação pregar o evangelho, é tua obrigação levar o evangelho onde você for, mas não que Deus tenha usado amparo bíblico para te mandar levantar um missionário para ti, para o mundo pregar o evangelho, não existe isso. Hoje Deus pode levantar um missionário lá na África, Deus pode levantar uma pessoa na Coreia do Norte, Deus pode levantar uma pessoa em qualquer lugar do mundo, Ele é Deus, né? Então essa é outra grande verdade que eu falei aqui, mas que estão sendo mentido para as pessoas nas ditas igrejas aí, que não tem nada a ver com igreja, conforme fala a Bíblia. Então uma coisa é o que a Bíblia fala, outra coisa é o que as pessoas falam e comentam, né? Então esse evangelho já foi pregado a toda criatura. Hoje nós só fizemos o papel de levar ele, né? Atos 11:26 diz assim, ó, pela primeira vez aparece as pessoas como seguidores de Cristo. Pela primeira vez as pessoas são chamadas de cristão em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Então isso foi no ano 50 depois de Cristo. Fazia ali tinha uns 12, 18 anos que Cristo tinha morrido. Então não é cristão, não tem nada a ver com romanismo, como alguns falam. Cristão foi criado por Roma, cristão foi dito por Roma. Não, cristão foi chamado pela primeira vez em Antioquia, se não me fala a memória, né? E foi chamado pelos os que eram seguidores de Cristo, que não seguiam o judaísmo, o judaizante. Porque hoje as pessoas estão sendo seguidores de uma mistura, parte judaizante, parte cristã. Fala com uma pessoa, ela diz assim, eu sou seguidor da graça, mas ao mesmo tempo ela é seguidora de Moisés, porque ela toma a ceia, né? Ela dá o dízimo, que era da lei. A questão da ceia é até mais complicada, pessoal, porque a questão da ceia é negar Cristo. Porque quando tu lê lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nem estava lá, Paulo estava fazendo uma crítica para eles, né? Que se reuniam para comer, aí os ricos comiam a comida e os pobres outra, os pobres eram humilhados. Então Paulo disse, quando se juntais para comer, não se juntam para erguer a barriga, vocês têm comida em casa? Aí, o que é ceia? É jantar ou almoçar, né? Então, quando Jesus se reuniu com os apóstolos, ele diz assim, comei o meu corpo, né? Que é o pão que simbolizava o corpo dele. O que é o pão da vida? Ele é o pão da vida. Ele é o que alimenta a vida, ele é a própria vida, né? Tomai do vinho, que é a nova aliança. Nova aliança era com os judeus. Cristo nunca fez uma aliança com os gentios. Então ele tomou o cálice de vinho e disse, essa é a nova aliança. Agora eu te pergunto, Jesus fez aliança com os gentios? Não tem, Jesus veio para os seus e os seus recusaram, Jesus veio para os judeus, né? Eu não vim ensinar os ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então você toma a ceia, comei e bebei em memória de mim, até que eu venha. Agora eu pergunto para você, Jesus não veio? Jesus ressuscitou o terceiro dia? Aquilo era algo com os apóstolos. Jesus ressuscitou o terceiro dia e hoje ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, não é isso? Então, você cada vez toma ceia, você serve um Deus morto. O teu Deus ainda não ressuscitou, o teu Jesus ainda não ressuscitou. Porque essa era uma ordenança de Jesus aos apóstolos até que ele viesse. Antes dele ser crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele já veio, então você serve um Jesus morto. Cada vez que você toma a ceia, você está dizendo, meu Jesus é morto, meu Jesus não ressuscitou. É bíblico isso, gente, você pode pesquisar lá. Tá? Fazer em memória de mim. O que é em memória? O que você faz em memória? Quando a pessoa, você vai no cemitério, é em memória de fulano e tal, né? Mas ele ressuscitou, nosso Jesus ressuscitou no terceiro dia. Isso também os pastores não dizem para vocês aí, né? Então, Atos Apóstolos capítulo 9, versículo 15, Jesus diz o quê? Esse é um varão escolhido para levar o evangelho a todos os gentios, né? Aos gregos e até aos hebreus, aos reis da terra. Então, quando Cristo quis levar o evangelho ao mundo todo, ele levanta Paulo. Então, por isso que tem muita gente hoje que quer calar Paulo. Por que eles querem calar Paulo? Né? Porque lá em Gálatas capítulo 1, versículo 12, Paulo recebe o evangelho por meio de revelação de Cristo. E muita gente não aceita a revelação. Né? Muita gente acha que Paulo não poderia ter recebido o evangelho por revelação. Mas Paulo teve com os apóstolos em Jerusalém, e os apóstolos reconheceram Paulo como um apóstolo. Vocês entendem? Então Paulo recebeu o evangelho por revelação. Ele disse que não, que Jesus não podia ter dado o evangelho
por Paulo por revelação. E esse problema da revelação aí, eles dizem que Paulo é um falso apóstolo. Vocês vão ver, cada vez mais vai se levantar na internet, nas redes sociais, gente dizendo que Paulo é um apóstolo falso porque recebeu por revelação, divina revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 12. E eles dizem que Paulo não poderia ter recebido isso. Então, mas só que Paulo foi levantado pelo próprio Jesus para pregar aos gentios. E hoje, como está se impondo nessas igrejas para o judaísmo misturado com o cristianismo, que hoje não se... Eles pregam a dispensação da lei que terminou e a da graça, mas eles misturam as duas quando é para ganhar dinheiro por causa da ganância do povo, né? Porque a graça começou com a graça é o próprio Cristo que morreu na cruz, fez o favor de merecido para que eu e você pudesse ser salvo. E isso é que eles querem negar. Então, se tirar o apóstolo Paulo como o falso profeta, Paulo então não pregou para os gentios, né? Fica um falso. Aí vai prevalecer aqui o judaísmo. Não se engane, gente. Islamismo não gosta de Bíblia, judaísmo não gosta de Bíblia. Só para vocês saberem uma coisa: judaísmo segue a Torá e os islâmicos seguem outro livro, eles não seguem a Bíblia também. Então, para eles, isso são livros falsos. Cristo, para eles, o Messias dos judeus ainda não veio. Vocês estão entendendo? E o islamismo, por exemplo, que segue o Alcorão e outros livros, ele também, gente, eles não gostam da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia condena uma série de coisas. Vamos pegar sobre a Sharia, que é a Guerra Santa. Que eles fazem a Guerra Santa. Você entende? Se é que isso é possível. O nosso Deus é um Deus de amor. O Deus deles é um Deus que aceita a guerra. Por isso que eu disse que nós não servimos o mesmo Deus. Que Deus é que você segue. Se você está seguindo uma denominação dessa aí, o teu Deus não é o Deus da Bíblia. Pensa bem, para pensar. Eu fiz aqui a comparação entre o Deus que está na Bíblia, o Jesus que está na Bíblia e o Jesus que estão pregando. O Jesus que estão pregando é um Jesus que te dá carro, é um Jesus que te dá prosperidade, é um Jesus que te dá um monte de coisa, né? E até salvação, segundo eles. Mas o Jesus que está na Bíblia só trouxe para ti salvação. Esse é o grande problema, né? Aí eu quero até aqui vou ler uma pequena partezinha aqui de Pedro aqui, que eu achei muito interessante essa partezinha de Pedro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, que diz assim: Pedro, a 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, que diz assim: vou tomar mais um gole de chimarrão, minha garganta tá seca, como um bom gaúcho, né? Que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão conhecimento de perdição, negando o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas instruções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras, né, fingidas, sobre quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Porque Deus não perdoou nem os anjos, e continua. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Nós vivemos exatamente nesse período, gente. Período onde os crentes são uma moeda de troca. Você vê que hoje tem crente para a Igreja Católica, tem crente para a Presbiteriana, tem crente para a Assembleia, tem crente pentecostal, tem crente neopentecostal, tem todo tipo de crente. Agora, isso não é confusão? Eu pergunto para vocês, isso não é confusão? Se o próprio Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade, por que tu tem que ir num templo desse aí falso para poder ser salvo? Se a própria Bíblia, Jesus diz assim: olha, Deus não habita em templos humanos. O que tu vai fazer lá num lugar onde Deus não habita? Se você é a casa de Deus, conforme Hebreus 3,6. Você entendeu? Então Jesus veio para fazer essa mudança. Igreja, eclésia, é tirado para fora, não colocado para dentro, do grego, né? Igreja do ponto de vista bíblico, é você, é o próprio Cristo. Então, eu quero dizer assim, os crentes hoje eram moeda de negócio. Os crentes hoje não leem a Bíblia. E quando você fala para eles que eles estão errados e você mostra pela Bíblia, eles não conseguem discernir, te dar um capítulo ou um versículo. Eu sei disso que agora, essa semana, eu tive um problema aí com um grupo aí que até me convidaram para entrar no grupo. Aí eu entrei, depois que vi que eles estavam postando lá. Eles estavam dizendo que quem não dá o dízimo é satanista, quem não vai para a igreja não é salvo. Um monte de bobagem, gente. E eu pedi versículo bíblico, aí eu entrei e até fiz uma postagem de propósito lá para ver. Cara,
eu vou dizer, é uma vergonha esses crentes de hoje que não são seguidores da Bíblia, não são seguidores da palavra, são seguidores de homem. Eles não vão pesquisar com os bereanos se aquilo está escrito na Bíblia ou se aquilo não está escrito. Então hoje, 99% dessas ditas denominações aí, elas são seguidores de homens, não são seguidores da palavra que está escrito. Uma coisa é o que está escrito na Bíblia, outra coisa é o que eles seguem em suas denominações, em suas ditas de igreja. Você pergunta para eles, eles dizem, nós somos de Deus, nós estamos seguindo Deus, mas o Deus deles é estranho ao Deus da Bíblia, ok? E por eles não levarem a sério a palavra de Deus, eles estão servindo como moeda de troca, como um negócio, estão negociando a fé deles e eles nem percebem isso. Um abraço a todos aí. Era só esse pequeno comentário que eu queria fazer.